A graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, né, amados? Estamos aqui mais uma vez reunidos nessa quinta-feira para juntos, né, podermos ouvir aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade, pedir a Deus que esteja abençoando a vida de cada um de vocês, irmãos que estão aí, né, participando deste culto online. Enquanto esse horário, né, amados, esse horário das 10 até as 5, ele de toque de recolher não seja tirado, nós temos que manter esses eventos de terça e quinta-feira. Então nós estamos aqui nessa quinta para poder ministrar uma palavra ao teu coração. Tenho certeza que Deus vai falar muito com você nessa noite. Peço, né, a cada um de vocês que preste bem atenção naquilo que a palavra vai dizer. Nós vamos analisar todo o contexto aqui da palavra para que podermos entender aquilo que Deus está falando aos nossos corações. Vamos orar nesse momento, amados. Vamos agradecer a Deus, vamos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, pela oportunidade que temos, né, de estar com saúde, caminhando, aguardando, né, o desfecho de todas as coisas e na presença do Senhor. Então feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento para agradecer ao Senhor. Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença e queremos, Senhor Deus, primeiramente agradecer a Ti, Pai, por mais esse dia de vida, pelo ar que respiramos, pelo alimento que o Senhor nos concedeu, pelo lar que temos, pela nossa família, pela nossa casa, pelo trabalho que o Senhor nos dá, porque tudo isso, Senhor Deus, são bênçãos que o Senhor confia nas nossas vidas. Nós pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, perdão pelos pecados da Tua igreja. Peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a cada dia, Senhor, que tem passado. Que o Senhor possa, Pai amado, tirar, Pai amado, essa situação que nós estamos vivenciando, para que assim, Senhor, nós possamos continuar e retomarmos, Senhor Deus, as nossas atividades, voltarmos, Senhor Deus, para termos relacionamento com os irmãos, voltarmos, Senhor Deus, a termos os nossos cultos normais. Senhor, que o Senhor entre com provisão nesse tempo, Senhor. Abençoa cada lar, abençoa cada família, abençoa, Senhor Deus, os homens, as mulheres, nossas crianças. Pai, que o Senhor dê direção nas nossas vidas, para que venhamos a continuarmos firmes, Pai, vendo, Senhor Deus, a Tua mão estendida sobre as nossas vidas, Pai. Nos livra, Senhor, de todo mal, nos livra de toda armadilha, nos livra, Senhor, de toda enfermidade, Pai. E que seja, Pai, o Teu nome glorificado. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor abençoe essa noite, Senhor, a palavra que será ministrada. Pai, que Teus filhos que estão nos assistindo nessa noite estejam atentos, Senhor Deus, a tudo aquilo que será dito, para que nós possamos absorver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, Pai, eu oro e agradeço, consagrando este culto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus, né? Mas nós vamos ler nessa noite no livro do profeta Oséias, um dos profetas menores, Oséias, no capítulo de número 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 12. E a palavra de Deus nos diz assim: Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como sacerdotes aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a sua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do meu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão.
porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque em espírito de prostituição, um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Amém? Feche os olhos. Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus. Pai, nós acabamos de ler, Senhor Deus, as verdades da Tua palavra. Senhor, nesse momento, Pai, eu peço, Pai, que Teu Espírito Santo esteja direcionando toda essa ministração. Que o Senhor possa usar, Senhor Deus, a minha vida, usar os meus lábios, para poder trazer o recado do Senhor ao coração de cada um dos Seus filhos. E a todos esses que estão nos assistindo nessa noite, que essa palavra, Pai, venha como um despertamento. Venha, Senhor Deus, como uma exortação ao coração dos Teus filhos, para podermos, Pai, entendermos aquilo que desagrada o Teu coração, aquilo que nos afasta, aquilo que nós fazemos muitas vezes, Senhor, que atrai, Senhor Deus, para a humanidade. Pai, problemas, dificuldades, fome, pestes, doenças, tudo isso, Pai, são resultados de um afastamento da Tua presença. Por isso eu peço, Pai amado, que o Senhor esteja nos abençoando nessa noite e através do Teu Espírito Santo, o Senhor fale aos nossos corações. Por isso eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, nós estamos aqui no livro do profeta Oséias, um dos profetas menores, e eu quero já aqui contar um pouco, sobre a história desse profeta chamado Oséias. Oséias, ele começa, amado, a profetizar, e ele começa a ser usado, nos reinados do rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que eram reis de Judá. Então, Oséias, ele foi um dos profetas nesse tempo, é contemporâneo do profeta Isaías, do profeta Jeremias, que também nesse tempo estavam profetizando no meio do reinado desses reis que estão aqui em Judá. E Oséias, ele cita, amado, esses reis, e ele usa somente o rei Jeroboão. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós estamos aqui num tempo em que Israel ele foi dividido, do reino do norte e o reino do sul. E Jeroboão, amado, ele instituiu a sua própria adoração, a sua própria maneira de levar o povo a adorar. Jeroboão, ele construiu uns altares, ele instituiu os sacerdotes pela sua própria vontade, e isso tudo trouxe consequências desastrosas para o meio do povo. Então, Oséias, ele aparece, amado, no meio de um contexto um tanto quanto difícil, A Síria havia invadido Israel, a Síria havia levado o povo cativo, estava trazendo, introduzindo povo assírio no meio do povo, formando o povo de Samaria. E o contexto que Oséias começa a pregar é um contexto, amado, muito difícil, de uma idolatria, contradizendo a vontade do Senhor, contradizendo os mandamentos que Deus havia dado através de Moisés. O povo estava se desviando dos propósitos, o povo estava se desviando da verdade, o povo estava dando ênfase a coisas que não agradavam o coração de Deus e que traziam, amado, a justiça de Deus sobre a terra, sobre o próprio povo. Então, Oséias, ele começa a ser usado por Deus num período muito, muito adverso, ao qual ele teria que ser boca de Deus para trazer o recado de Deus ao meio do seu povo, fazer com que o povo pudesse voltar à sua origem, à adoração verdadeira, ao Deus verdadeiro. Então, todo esse cenário estava no início da vida do profeta Oséias. E é interessante, amado, que nós olhamos nesse livro e nós vemos que Deus ele pede para Oséias, naquele período, preste bem atenção, num período onde a mulher não tinha uma emancipação, a mulher não era totalmente reconhecida, onde o homem ele prevalecia pela sua posição. Então Oséias ele está nesse momento, e Deus pede para que Oséias, amado, casasse com Gomer. Gomer era uma prostituta. Então Deus pede para Moisés pegar uma mulher e se casar com ela. Amados, eu fico pensando nesse momento, o que passou pela cabeça do profeta Oséias, no momento em que Deus pede uma coisa tão assim difícil, principalmente
para o contexto da história. Por isso que é importante nós entendermos, né, em que período se passa tudo isso e o peso que isso tinha para a vida daquele homem. Não é? Era uma falta de respeito, era uma vergonha para um judeu, amado, poder se casar com uma mulher prostituta. E naquela época, a mulher prostituta ela não tinha reconhecimento, ela era rejeitada, ela vivia isolada. Não é? Os homens não olhavam para aquela mulher, as outras mulheres não se davam relacionamento com elas, elas eram excluídas da sociedade. Então, nesse cenário que Oséias aparece para ser profeta, era um cenário totalmente contrário, e Deus ainda faz ao profeta um pedido, amado, que muitas vezes nos leva a pensar o porquê que Deus estava fazendo aquele pedido para Oséias, colocando ele numa situação totalmente constrangedora. Mas nós sabemos, amado, que os verdadeiros profetas, eles estão atentos à voz do Senhor. Eles não se preocupam muitas vezes com as suas situações. Nós temos o exemplo do profeta Isaías, que foi um profeta que se despiu das suas vestes, né? E andou por 3 anos pregando, né? Fora, sem usar a sua veste de profeta. O Isaías pregava. Nós temos o exemplo de Jeremias. Jeremias andou com uma canga no pescoço. Tudo isso, amado, instruídos por Deus para poder trazer o recado de Deus ao meio do povo, para poder fazer o povo entender aquilo que Deus estava trazendo de recado, a mensagem de Deus que deveria ser pregada. Então Oséias ele entra nesse cenário e ele recebe uma ordem de Deus para que pudesse se casar com a mulher prostituta. Né? E nesse contexto que Oséias se casa com essa prostituta, amado, Deus ele tenta mostrar para o povo de Israel o quanto o povo estava se prostituindo espiritualmente. A ideia desse casamento era trazer para o povo a situação a qual eles estavam vivendo naquela época, porque Deus havia resgatado o povo de Israel do Egito. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus deu a eles as tábuas da lei através de Moisés, né, e levou o povo para poder se libertar de tudo aquilo que era contrário, toda aquela idolatria, todos aqueles ensinos errados do meio do Egito, ao qual eles absorveram pelo tempo que estavam ali. E agora Deus pega Oséias, né, faz ele casar com uma mulher de prostituição, para mostrar para o povo a situação que o povo estava vivendo. E é interessante quando nós olhamos para a história de Oséias, né, desse casamento, que a sua mulher, amado, ela se casou com Oséias, mas ela não deixou a sua vida. Então nós entendemos que quando Deus fez essa aliança com o povo de Israel, lá no deserto, né, lá no Egito, tirando o povo do Egito, levando para o deserto, Deus fez uma aliança, né, Deus se casou com o povo, né? Se uniu com o povo de Israel, para que ele fosse somente o Deus daquela nação. E Israel, com o passar do tempo, quando caminha-se para a terra de Canaã, não é? O povo começa a se corromper com os deuses cananeus, uma mesma prostituição. Então Deus estava trazendo, né, através da vida de Oséias, através da vida de Gomer, aquela mulher de Oséias, um recado que o povo estava fazendo como se fosse o casamento de um homem com uma prostituta e abandonando a sua família. Porque Gomer, amados, mesmo depois de casada, ela não abandonou a sua vida, ela voltou novamente a ter os seus maridos fora do casamento, se prostituindo novamente. E coube a Oséias, olha só, amado, não é? Muitas vezes nós achamos que as situações que nós vivenciamos, as coisas que nós passamos na nossa vida espiritual são coisas difíceis. Coube a Oséias novamente buscá-la, resgatá-la novamente e trazê-la e recebê-la para poder voltar a ser novamente a sua esposa. E é essa lição grandiosa que Deus quer nos mostrar, amado, com relação ao compromisso que nós temos com o Senhor. Inclusive o tema da nossa ministração nessa noite é o abandono a Deus. Quando nós abandonamos as coisas do Senhor, quando nós pensamos em voltar atrás, quando nós pensamos em deixar e voltar à velha vida, não é? Nós estamos fazendo como aquela mulher daquele profeta, né, que se casou com ele, teve 3 filhos ali e o abandonou, sendo que alguns estudiosos, amado, dizem que o segundo e o terceiro filho não se sabia se verdadeiramente era do profeta Oséias.
Olha que situação aquele homem estava passando para honrar o seu chamado, para poder ser usado por Deus. E muitas vezes, amado, em meio às situações, adversidades das nossas vidas, nós sofremos consequências, sofremos ataques, principalmente aquelas pessoas que têm chamado, que têm ministério, e nós sentimos a fraqueza humana sobre as nossas vidas e pensamos em abandonar tudo, pensamos em deixar as coisas. Amado, é um terrível erro isso que nós fazemos. Nós temos que olhar para a lição desses homens. Não é por isso que eu digo para vocês, e eu vou sempre continuar dizendo, que você fazer uma pregação, você trazer os relatos que estão na Bíblia para a nossa vida, não é tão difícil, porque nós conhecemos aqui o início da história e sabemos o fim dessa história da vida de Oséias, aquilo que Deus fez através da vida desse homem. Mas ele, amado, ele estava no contexto ali, vivenciando tudo aquilo, esperando somente em Deus. O que eu quero dizer para você nessa noite: aprenda a esperar no Senhor, aprenda a confiar em Deus verdadeiramente, aprenda a honrar o chamado que Deus tem colocado sobre a sua vida. Não abra mão, não pense em negociar, em barganhar as coisas do qual Deus tem colocado sobre a sua vida. No domingo, no culto de domingo à noite, né, o Rodrigo ele fez uma colocação muito interessante, que nos chamou muita atenção, que o povo estava escolhendo uma outra pessoa para ser colocada no lugar de Moisés, mas não foram conversar com Moisés, porque sabia que se eles fossem apresentar as suas causas, as suas desculpas diante de Moisés, Moisés não estaria aceitando aquilo, porque com Moisés não tinha negócio, só poderia se negociar se fosse de acordo com a vontade do Senhor. E assim, amado, tem que ser também nas nossas vidas. E aqui nós estamos nessa introdução dessa parte da vida de Oséias. Aquela mulher, ela passa a representar a nação de Israel, que havia saído do cativeiro, do Egito, da escravidão do Egito, havia andado com o Senhor. Bastou, amado, bastou Moisés, primeiramente bastou Moisés demorar um pouco de tempo, construir um bezerro de ouro. Entraram na terra prometida, depois de caminharem 40 anos no deserto, e se esqueceram de todas as coisas que vivenciaram com a presença de Deus. Todos os milagres que Deus fez para aquele povo, eles foram esquecidos, porque foi curto tempo, nós vemos na história de Josué, foi curto tempo para o povo se voltar a prostituir, uma prostituição espiritual, com as coisas do povo cananeu. Então, amado, é uma situação a qual nós podemos trazer para os nossos dias de hoje. Nós temos que zelar pela verdade da palavra do Senhor, nós temos que manter a nossa posição, nós temos que ter convicção do que a palavra nos diz, daquilo que o Evangelho nos mostra, e nos mantermos firmes como atalaias, vigilante a todas as coisas que estão acontecendo, para podermos separar as coisas que desagradam o coração do Senhor. E Oséias, ele teve, como eu disse para vocês, ele teve 3 filhos. O primeiro chamava Jisreel, que Deus semeia, que significa Deus semeia. O outro chamava-se Lo-Ruama, por desfavorecida. E o outro chamava Lo-Ami, não meu povo. Então Deus chama Oséias e pede para que ele coloque o nome nos seus filhos, como advertência para o povo, para o erro e o pecado do povo. Então o primeiro chamava de Israel, depois Lo-Ruama e Lo-Ami. Então Deus semeia a desfavorecida e não meu povo, quer dizer, não era o meu povo. Então Deus estava dando aqui essa colocação para o povo. Mas como Deus, amado, ele age com misericórdia, como Deus age com propósito nas nossas vidas, Deus não nos deixa, amado, confundido. Não é? Porque aquele que se chamava Jisreel, em vez de ser lugar de matança, não é? ele passaria a ser lugar de semeadura. Lo-Ruama, que seria desfavorecida, em vez de desfavorecida, Deus traria o povo de volta e seria Deus em seu favor. E o terceiro, Lo-Ami, que seria não meu povo, em vez de não meu povo, voltaria a ser chamada meu povo. Então Deus estava aqui fazendo essas colocações, fazendo essa situação na vida de Oséias, para que o povo olhasse para o seu erro, para o pecado, para o afastamento da presença de Deus. Então, essa introdução que eu estou fazendo aqui é só para que você entenda o cenário ao qual um verdadeiro profeta tem que estar preparado para vivenciar. Eu fico muito preocupado, amado, com relação à maneira que as pessoas olham e falam: olha, esse aqui é um profeta.
Profeta é aquele que ministra a palavra, profeta é aquele que ensina a verdade, profeta é aquele, amado, que não arreda o pé das verdades da palavra do Senhor, que não fica negociando as coisas do que está escrito na palavra, custe o que custar, doa quem doer. Esse é o verdadeiro profeta, é o profeta dos nossos tempos, é aquele que primeiramente zela pela verdade da palavra do Senhor, que não fica introduzindo coisas estranhas, que não fica modificando o cenário da palavra de Deus para poder atender aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades. E nós vamos ver isso aqui um pouquinho nesse capítulo 4, quando nós vamos entrar aqui com relação àquilo que foi lido, né, no capítulo 4 do livro do profeta Oséias. Um recado aqui, olha, devemos manter a fidelidade a Cristo, né, o noivo, até que ele volte. Então é um recado que a palavra escrita aqui pelas profecias de Oséias, né, ela nos mostra. Nós temos que ser fiéis a Jesus, irmãos. Nós temos que manter a nossa posição mediante a palavra de Deus. Um soldado, quando ele vai para uma guerra, eu vou usar aqui o exemplo do soldado americano. O soldado americano, ele tem orgulho em defender a sua pátria. Quando há um levante, quando os Estados Unidos têm que entrar numa guerra, eles não precisam chamar as pessoas para se alistar. Os homens, eles voluntariamente se vão até aos quartéis generais lá, para poder fazer parte, para poder defender a sua pátria. Então esse é um exemplo, amado, que nós como cristãos, nós temos que ter nas nossas vidas. Com o nosso noivo, nós temos que defender tudo aquilo que Jesus nos mostrou, nos ensinou, todo o seu sacrifício na cruz do Calvário. Nós devemos manter essa fidelidade. Foi aquilo que Gomer, a esposa de Oséias, não soube fazer para poder mostrar aquilo que o povo judeu, né, o povo de Israel estava fazendo naquela época. Nós temos que ser fiéis ao Senhor, nós temos que ser fiéis à palavra de Deus, nós temos que ser fiéis com os nossos compromissos. Sabemos que não fomos comprados, né, por sangue de animais, mas pelo precioso sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, para que pudéssemos ter a oportunidade de viver uma nova vida, escrever uma nova história, podermos ter oportunidade ao plano de salvação. Então, amado, tudo isso requer de nós o que se chama fidelidade. Fidelidade, quando nós somos fiéis, amado, nós não negociamos oportunidades, nós não negociamos coisas que são contrárias, nós mantemos a nossa vida no padrão ao qual nós conhecemos da palavra de Deus. Então aqui, olha, preste bem atenção, devemos manter a fidelidade a Jesus Cristo, o noivo, até que ele volte. É esse grande momento que nós ansiamos, amado. Eu tenho no meu coração, amado, o maior desejo de poder participar desse tempo do arrebatamento. Eu peço ao Senhor que prolongue meus dias de vida até que Jesus volte, para que nós possamos experimentar esse grandioso momento, que para aqueles que ficarem aqui na terra vai ser um momento de confusão, um momento de desespero, mas para nós que temos a marca do sangue de Cristo nas nossas vidas, vai ser um momento maravilhoso, um momento de remissão da igreja de Cristo, onde nós deixaremos todas as mazelas desse mundo, ao qual nós deixaremos os ataques do inimigo e passaremos a estar com o Senhor Jesus na glória. Então, amado, para que isso aconteça nas nossas vidas, nós temos, amado, que estar sendo fiel à palavra de Deus, aos mandamentos, aos ensinamentos de Jesus Cristo para as nossas vidas. E como nós podemos fazer isso? É uma pergunta que muitos fazem. Nesse mundo que nós estamos vivendo, com a influência e a interferência, né, de um aparelhinho chamado celular, da internet, alcançando as crianças, amados, com poucos anos de idade, como que é que a pessoa ela vai conseguir se manter? Primeiro, não amando o mundo. Então aqui está uma coisa muito interessante para nós trazermos para esse contexto da palavra do profeta Oséias, sobre a infidelidade do povo, sobre voltar atrás, sobre negar as bênçãos que Deus já concedeu. Então nós não devemos, amado, amar o mundo. Está em 1 João 2, 15 e 17, quando João escreve dizendo assim, que nós não devemos amar as coisas do mundo, né? Nós não devemos, amado, ver os nossos olhos se encherem com as coisas que o mundo oferece. O mundo não tem nada para oferecer para o cristão, irmão.
O mundo, a palavra de Deus nos diz que o mundo jaz no maligno. Então, se é o maligno que governa o mundo, olha do que Deus tirou, olha do que Deus nos tirou do meio dessa confusão toda. Mas nós não podemos amar as coisas do mundo, nem aquilo que o mundo nos oferece. Então aqui está um primeiro ponto para que nós possamos manter essa fidelidade com o Senhor. Outra coisa aqui, olha, não sendo amigo do mundo, né? Tiago 4:4 nos diz isso. Porque quem que se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Então, ou nós somos amigos de Deus, considerados amigos de Deus, amigos de Cristo, ou nós somos amigos do mundo. Então, como se manter fiel? Não amando o mundo, nem as coisas que no mundo há. Segundo ponto, não sendo amigo do mundo. Terceiro ponto, não sermos influenciados pelo mundo. Tiago 1:27. Tiago trata muito essa questão, amado, de nós não olharmos para as coisas que estão ao nosso redor. Olharmos sempre para as coisas de Cristo, estarmos focados, né, no propósito de Cristo para as nossas vidas. Outro ponto aqui interessante que está em Romanos 12:2. Nós não devemos nos conformar com o mundo. O que é conformar com o mundo? É achar que as coisas que estão no mundo estão normal. Achar que as pessoas que estão morrendo em decorrência desse vírus é normal. Achar que essa questão do pecado que está aflorando no meio do mundo, a perda de identidade de homem e mulher é normal. É modernidade. Amados, olha só a sutileza de Satanás. Diz que isso é modernidade. Diz que isso é diversidade. Que isso? Isso é baderna. Isso é perda de identidade. E quando nós perdemos a identidade, nós perdemos a questão de caráter, a questão de moral. As pessoas hoje não sabem mais o que são. E se não sabem o que são então? Então nós temos que entender que a Bíblia nos mostra isso. Não podemos nos conformar com o mundo. Então, todo esse tempo contrário, toda essa dificuldade que nós estamos vivendo, principalmente nesses últimos 2 anos, nos faz refletir, amado, qual é a diferença que nós estamos fazendo? Qual é a eficácia do Evangelho sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida da igreja? Como nós estamos cumprindo o papel de igreja num mundo totalmente de ponta cabeça, num mundo totalmente contrário? E Oséias, amado, esse ensino de Oséias, do livro do profeta Oséias, nos mostra isso. Um homem judeu jamais ele se relacionaria com uma prostituta, a não ser que fosse como aconteceu na vida de Oséias, ser chamado por Deus para realizar aquilo, colocar o nome nos filhos, alertando o povo da situação que o povo estava. Mas você pode estar pensando assim, poxa, por que Deus fez isso? Deus fez para tratar com o povo. Deus não deixou Oséias sem a sua graça, sem a sua presença. Oséias conseguia entender, mas as pessoas que estavam ao lado de Oséias não conseguiam entender aquela situação. Com certeza Oséias foi zombado, Oséias foi envergonhado. Oséias passou por momentos de dificuldade, tendo que buscar a sua esposa, sabendo que ela estava se relacionando com outro homem. Olha que cenário, amado, que esse homem passou. Mas tudo isso nos traz hoje, nos nossos dias, que maneira que nós estamos vivendo. Qual é o relacionamento, qual é a fidelidade que nós estamos tendo com as promessas de Jesus Cristo nas nossas vidas, com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Qual é, amado, o amor que eu tenho pela obra do Senhor? Como eu tenho amado meus irmãos, como é que eu tenho me relacionado com as pessoas que estão junto comigo, professando a mesma fé? Como é que eu estou olhando para o mundo? Como é que eu estou vivenciando dentro do mundo? Será que eu estou me conformando com tudo isso que está acontecendo ao meu redor? Outra coisa aqui interessante que eu quero passar para vocês. Enquanto não sentimos a culpa da condenação, não podemos desfrutar a glória da conversão. Presta bem atenção nisso aqui, amado. Olha, escuta bem, isso aqui estava escrito num livro, foi um comentário que eu vi num livro que me chamou muita atenção. Enquanto não sentimos a culpa da condenação, quer dizer, enquanto não reconhecemos que nós somos culpados, caminhávamos para um precipício, para um abismo imutável, infindável, uma eternidade num lago de fogo, queimando para todo sempre.
Então, enquanto nós não sentimos a culpa desse pecado ao qual nós cometemos, o qual nós herdamos, o qual estava sobre a nossa natureza, nós não podemos desfrutar a glória da conversão. Isso quer dizer o quê? Enquanto não entendemos que nós somos os responsáveis pelos pecados, pelos erros, como é que nós podemos abandoná-los? Por isso, amado, que muitas vezes as pessoas elas não entendem o significado da conversão. Conversão não é mudança de religião. Conversão não é simplesmente você descer a água de batismo e dizer que nasceu de novo, se você não colocar essa aplicação sobre a sua vida. A conversão, amado, é uma mudança de postura, uma mudança de mentalidade, uma mudança de um caráter errado para um caráter verdadeiro. É trazer aquilo que estava perdido de volta, os princípios, a educação, trazermos o respeito, né, a moral, zelarmos por tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que encanta o coração do Senhor. O crente, amado, ele é chamado para fazer essa diferença, para poder dar bom testemunho, para poder testemunhar de uma mudança interior, não uma mudança de aparência física, porque mudança de aparência física não serve para nada. Nós vemos aqui o exemplo que eu dei para vocês sobre Isaías. Isaías deixou a sua veste de profeta e começou a caminhar como presidiário pela cidade para mostrar ao povo. Jeremias botou uma canga. Sabe o que é uma canga? É uma trava no pescoço, que é colocado no pescoço do boi para o boi não fugir. Então o Jeremias usou aquilo, amado. Então não é uma transformação de fora para dentro, mas é uma transformação de dentro para fora. E isso nos leva cada vez mais a termos fidelidade, compromisso com as coisas do Senhor. E aí nós vamos chegar aqui, amado, nessa parte do texto, né? Que Oséias começa dizendo assim: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Então, para que nós possamos entender o versículo 6 aqui, de 4, 6, que é um versículo muito conhecido, nós temos que entender o que Oséias estava dizendo aqui no começo. Não havia, amado, verdade, não havia amor e nem conhecimento de Deus. Essas três coisas, amado, nós estamos vendo novamente aflorar nos nossos dias. Por quê? Porque não há verdade. As pessoas preferem partir para a mentira, para satisfazer as suas necessidades e tirar vantagem em tudo. Não há amor. Amado, que tempo difícil, onde o amor está se esfriando de uma maneira grandiosa. As pessoas não estão mais se importando com o seu irmão, com o seu ente querido. Elas estão dando mais importância para a vivência nos seus tempos, sem saber o que vai acontecer daqui para frente, se preocupando em aproveitarem o seu tempo para poderem usufruir do tempo de vida que têm. Vão se deixando o amor de lado. A falta de conhecimento de Deus. Isso aqui, amado, é algo muito sério. Porque as religiões estão se multiplicando. Há Deus de todas as maneiras brotando no nosso meio. Mas o verdadeiro Deus é um só. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Nosso Jeová Rafa, nosso Jeová Jirê, nosso Jeová Nissi. Aquele que está sempre cuidando das nossas vidas, é um Deus imutável, é um Deus que não negocia o seu caráter, é um Deus que não negocia a sua santidade e que serve, que é referência e exemplo para as nossas vidas, para que nós possamos buscar isso para nós também, como filhos do Senhor, darmos aqui testemunho dos ensinamentos que Deus tem dado para as nossas vidas. Amados, uma coisa que orgulha muito um pai, presta bem atenção, você que está me assistindo nessa noite. Uma coisa que orgulha muito um pai é quando ele vê aquilo que ele ensinou na vida do seu filho, né, o seu filho aplicando e crescendo, sendo um homem, sendo uma mulher de bem, dando testemunho, né, e trazendo à memória, esse filho trazendo à memória os ensinamentos que o pai deu. Assim é Deus para conosco, que somos filhos, que através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós deixamos de ser criatura, nos tornamos filhos e hoje nós temos um pai. Nós não somos mais desamparados, abandonados. Nós temos um pai que é um Deus zeloso, que é um Deus amoroso, que é um Deus que tem prazer em abençoar e direcionar as nossas vidas. Versículo 2, ele diz assim, olha só o cenário, amado.
Do 1 até o 6 aqui, você vai ver o Senhor falando com o povo. Isso aqui é para o povo. E depois ele passa a tratar também com o sacerdote. Porque naquela época, Jeroboão introduziu os seus sacerdotes, que não falavam aquilo que Deus queria, mas falavam aquilo que agradava o povo. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto. Presta bem atenção, a terra está de luto. E todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar perecem. Amados, comece a trazer isso para os nossos dias e comece a olhar o cenário que está ao nosso redor. Não tem nada de diferente do que Oséias estava dizendo naquele período. Não é? Mentir, furtar, adulterar, arrombamentos, homicídios, não é? E a terra está de luto. Então isso eu entendo, amado, que Deus ele é tolerante até um certo momento. Mas chega um momento em que Deus começa a trazer a responsabilidade. E as consequências, elas são desastrosas, como nós estamos vendo. Versículo 4. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como o sacerdote aos quais acusa. Aqui Oséias, amado, agora ele começa a trazer, não é, essa situação que estava naquele período, onde o rei Jeroboão começou a colocar qualquer pessoa para falar aquilo que eles queriam ouvir. E aí o povo, olha só o perigo, amado. Aí, olha só, quando um sacerdote ele fala aquilo que ele acha que ele deve falar, o povo começa a ser influenciado por ele. Presta atenção, dê uma olhada ao nosso redor do que está acontecendo. Presta bem atenção, porque nós somos chamados para ministrar a palavra de Deus, nós somos chamados para ministrar a verdade, né? E não trazermos palavras que venham agradar as nossas vontades. Olha o que Oséias está dizendo aqui, ó. Todavia, ele está dizendo, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a sua mãe. Olha só o que Deus estava dizendo aqui. A mentira, amado, o engano, né? A prostituição espiritual estava acontecendo. Deus estava dando aqui um recado muito forte ao povo, que se aplica nos nossos dias de hoje, para que nós venhamos estar atentos, sempre alertas àquilo que a palavra nos diz. Versículo 6, que é um versículo muito conhecido, né, do livro do profeta Oséias. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Amados, olha só a advertência que Oséias estava dando. Primeiro ele falou com o povo, as coisas que estavam acontecendo, a falta de amor, o matar, o enganar, o roubar, os homicídios. E aqui agora Oséias volta para aquele líder espiritual que estava ensinando. E ele diz aqui, primeiro, antes dele falar com o sacerdote, ele diz assim, porque o povo é tal qual é o sacerdote. Então não se assuste com isso que eu estou dizendo para você. Porque se temos uma responsabilidade, é de ensinar a verdade para o povo. E não esconder a verdade, para que as pessoas possam mudar, né, amado? Mudar a situação das suas vidas. Abandonar os erros, não andar por caminhos tortuosos, mas andar no caminho da verdade. Porque o Evangelho ele traz para as nossas vidas uma transformação, uma mudança, né? Um novo caráter, sendo transformado, abandonar as coisas. Por isso que eu sempre digo aos irmãos, né? Não existe, amado, viver o Evangelho sem renúncia. E quando eu digo renúncia, é renunciar a tudo, renunciar às coisas que desagradam o coração do Senhor. E olha o que ele diz aqui no 7. Quanto mais esses se multiplicaram, né, o povo se multiplicando, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimento-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Está falando com o sacerdote aqui, com o povo e com o sacerdote.
Porque quanto mais eles ensinavam coisas erradas, mais o povo, né, se avolumava e fazia as coisas totalmente contrárias. E eles tiravam benefício disso, amado. Aí está um perigo muito grande. Por isso que nós temos que estar atento, né? Você não é obrigado a receber qualquer alimento, irmão. Você recebe se você quiser. Não fique nessa situação. Olhe para a verdade da palavra. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei a pago das suas obras. Né? Então o profeta Oséias está dando aqui uma advertência para poder botar a casa em ordem. Para poder não sermos levados, né, pelaquilo que agrada o nosso coração. Amados, desde que eu me converti, que eu conheci a verdade, eu não tenho dúvida do que o Evangelho ensina e do que o Evangelho orienta. Cabe a mim pegar o que está escrito dentro da palavra e trazer para poder colocar em prática na minha vida. Olha o versículo 10. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão, presta atenção, entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Esqueceram de todas as coisas. E hoje nós vivemos um tempo muito difícil, em que a criatura não está se importando mais com o seu Criador. O que mais prevalece é fazer as suas próprias vontades, buscar os seus próprios interesses, deixando de servir ao Deus único, ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo. É momento, amado, de nós chamarmos a responsabilidade para a nossa vida. E vermos o cenário que nós estamos participando nesse mundo. A igreja ela foi chamada para fazer a diferença. Nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Nós fomos chamados para abandonar e mostrar para o mundo que é possível viver uma vida em conformidade à vontade do Senhor. Oséias, amado, ele tem essa grande experiência com o Senhor. O Senhor estava cuidando daquele homem, o Senhor estava usando ele para trazer um grande recado de arrependimento, para que o povo pudesse voltar ao seu compromisso verdadeiro com Deus. Versículo 11, ele diz assim, olha, a sensualidade, né, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Isso quer dizer, coisas que são contrárias à vontade, coisas que procuram satisfazer os nossos desejos, tiram, amado, tiram o entendimento das nossas vidas. E o versículo 12, ele diz assim, olha, o meu povo consulta seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Então, amados, eu quero deixar essa palavra ao seu coração nessa noite. É muito fácil quando nós olhamos para Oséias, 4:6, e começamos a dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento. Como está escrito aqui, olha, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Olha só, mas olha o cenário que o contexto nos mostra hoje, né, da vivência daquilo que Oséias passou, e hoje nos nossos dias, aquilo que nós estamos passando. Busque o conhecimento, busque se aproximar desse Deus tão maravilhoso e grandioso, que não mede esforços para cuidar da sua vida, para tirar a pessoa do lamaçal do pecado e fazê-la assentar nos lugares celestiais. Esse é o prazer que Deus tem. Mas para que isso aconteça, o homem tem que entender o propósito do plano que Deus tem para a sua vida. Abandonar o seu pecado e não abandonar a Deus. Procurar satisfazer a vontade de Deus e não procurar satisfazer as suas vontades. Volto a dizer, não ser amigo do mundo, não se encantar com as coisas que estão no mundo, né? Não ser influenciado pelo mundo, para que nós possamos, amado, fazer a diferença e deixarmos aqui, quando não estivermos mais, um legado de temor, né, e amor às coisas do Senhor. E eu quero convidar você, nessa noite, para fazer uma reflexão. Amados, vale a pena. Você pode estar dizendo aí para mim, pastor, é difícil, não é fácil isso. Não, não é fácil, porque nós somos bombardeados todos os dias. Mas eu quero dizer uma coisa para você, maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo.
O que está no mundo já está vencido, porque Jesus, na cruz do Calvário, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar oportunidade de vida, de salvação e uma vida eterna, ao qual nós estaremos morando junto com Ele. Então essa vitória já foi conquistada, essa vitória já foi dada pela graça do Senhor, não de graça, né, porque foi pago um alto preço, mas pela graça, pelo aquilo que nós não merecíamos. Então valorize aquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida, né? Olhe para dentro de si mesmo e diga para Deus e fala: Senhor, usa a minha vida, eu quero ser um testemunho, quando não estiver aqui, deixar um legado para essa nova geração, para que eles possam olhar e temer o nome do Senhor. Amém, amados? Né? Que Deus te abençoe, espero que essa palavra esteja falando ao seu coração, assim como falou ao meu coração. Né? Nós vemos aqui, nesse capítulo 4, duas partes: Osés falando ao povo e também trazendo a responsabilidade ao sacerdote. Nos ajude, amado, nos ajude a continuarmos caminhando na direção certa, que nós não venhamos a nos desviar, né, do propósito, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é como espada de dois gumes, que penetra, Senhor Deus, e faz divisão da alma e do espírito. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado porque quando nós olhamos para a situação desses homens, quando nós olhamos, Senhor Deus, para o cenário que eles viveram e aquilo que eles passaram, Senhor, nós vemos, Pai, o quanto, Senhor Deus, é importante nós obedecermos a Tua palavra. O quanto, Senhor, nós temos que valorizar, Pai, o Teu chamado sobre as nossas vidas. O quanto, Senhor, a Tua igreja, Pai, tem que zelar, Senhor Deus, pela verdade, pelo compromisso com a Tua palavra. Senhor, nos ensina, Senhor, a cada vez mais e nos induza, Pai, nos faça, Senhor Deus, a termos cada vez mais conhecimento do Senhor. Não pelaquilo que os homens falam, mas pelaquilo que a Tua palavra nos ensina, pelaquilo que o Senhor já fez, pelos Teus feitos, pela Tua maravilha. Porque, Senhor Deus, como está escrito, né? Ainda não se viu um Deus que trabalha por aqueles que neles esperam. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua graça, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor que é incondicional para com as nossas vidas. E nos faça, Senhor, caminharmos de cabeça erguida, enquanto aguardamos a vinda do nosso noivo amado para nos encontrar. Por isso eu oro, agradeço e abençoo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Graças a Deus, né? Então eu quero aqui orar pelos nossos dizimistas, pelos nossos ofertantes. Amados, nós estamos vendo aí um cenário muito triste, né, na nação de Israel, com os ataques que estão acontecendo. Vamos orar, né, amados, para que haja paz, para que Deus possa ali, né, guardar o seu povo. A palavra de Deus, né, nos ensina que nós devemos orar pela paz em Israel, pela paz em Jerusalém. Então vamos orar, amados, para que esse povo tenha paz, porque eles são um ponteiro de Deus para a humanidade. Vamos orar também pelos profissionais de saúde, vamos orar pela nossa nação, vamos orar pela nossa cidade, para que o Senhor dê graça e sabedoria a esses homens que estão em eminência, para que possam, né, trazer bênçãos para as nossas vidas. Amém? Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus, ainda em Tua presença, Senhor, eu quero nesse momento, Pai, primeiramente agradecer, Senhor Deus, os nossos dizimistas, ofertantes, pessoas que têm nos abençoado, pessoas que têm honrado a Tua palavra, Senhor Deus, não por obrigação, não por imposição, mas porque escolheram e entenderam a verdade da Tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, os lares, abençoa os trabalhos, prospera os Teus filhos, Senhor, que não falte sustento, que não falte alimento, cuida da saúde de cada um dos Teus filhos e do filho dos Teus filhos, Pai. Senhor, eu quero nesse momento, Pai, orar pela nação de Israel, orar pelo Brasil, orar pela nossa cidade, Senhor. Pai, que o Senhor estenda as Tuas mãos e que esteja, Pai, nos trazendo, Pai, segurança e paz, mesmo em tempos, Senhor Deus, difíceis, mesmo em tempos, Pai, tão conturbados, nós podemos, Pai, usufruir da Tua paz e da Tua alegria. Abençoa, Senhor, os profissionais de saúde, abençoa os enfermos, Pai, abençoa as pessoas, Pai, que perderam seus entes queridos, Senhor, trazendo, Pai, o consolo e o conforto do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por isso eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, amados irmãos? E eu quero aqui aproveitar a oportunidade, né, para encerrarmos, parabenizar o nosso irmão Zé Carlos, marido da nossa irmã Cida, que hoje, né, está completando mais um ano de vida.
73 anos de idade. Que Deus te abençoe, seu Zé Carlos, que Deus possa continuar fortalecendo o Senhor, que abençoe a casa, a família, que multiplique os anos de vida do Senhor sobre a face da terra. Amém? Mas erga sua mão para o alto. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Que Deus abençoe e até domingo, no culto. Sábado nós teremos os nossos jovens e domingo, às 9 até às 11 e das 18 até às 20 horas. Deus abençoe.